Mais uma vez, boa noite. Nós vamos então começar aqui o nosso estudo. Eu prometi aos irmãos que nós voltaríamos aqui para falarmos das 10 pragas do Egito. Nós começamos a falar sobre ela na quarta-feira passada. Nesse domingo, nós falamos especificamente sobre a Páscoa, né? Domingo, então, eu falei que nós voltaríamos à questão das pragas, porque das 10 pragas, porque elas são extremamente importantes entendermos o que aconteceu no Egito, porque a história da libertação do povo do Egito torna-se, então, referência para toda a história da humanidade. Sempre Deus está agindo, freando o mal e executando o seu plano eterno de salvação. Ou seja, o ser humano, Deus salva a humanidade de si mesma. A humanidade sem Deus, a humanidade que pecou, o homem que pecou, e daí vem então toda a humanidade. Então é uma humanidade que se autodestrói por causa do pecado. E é isso que nós estamos vendo no decorrer da história bíblica, né, até os dias de hoje. E é exatamente essa história que nós estamos participando. A história que nós estamos participando hoje é a história do ser humano que peca e vive, está percorrendo toda essa história de uma vida de pecado, de uma vida de violência, e então Deus sempre intervém nessa história e está com a sua ação poderosa salvando o ser humano de si mesmo, né? Então é essa história que nós estamos encontrando nas Sagradas Escrituras, e a história do Êxodo, do livro de Êxodo, da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, torna-se uma história referente para toda a sequência bíblica. Então, hoje nós vamos retornar à questão das pragas. Eu queria detalhar ainda algumas coisas referente às 10 pragas. Bom, nós já aprendemos aonde que inicia as 10 pragas. As 10 pragas iniciam no livro de Êxodo, capítulo 7, o versículo de número 14. Então, grave bem isso. Quando que inicia a primeira praga, né? Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Eu mesmo, não está nada anotado aqui, mas eu já gravei isso e eu consigo, então, identificar ali o início das 10 pragas. A primeira praga, então, as águas do rio Nilo se tornam em sangue. A segunda praga as rãs, elas se multiplicam e invadem toda a terra. A terceira praga o pó da terra se torna em piolhos e ataca então os egípcios. A quarta praga é um enxame de moscas, né? A quinta praga são a morte dos rebanhos. A sexta praga são as feridas purulentas, né? As chagas, né? Feridas que tanto dão no corpo humano dos egípcios como também nos animais. A sétima é o granizo, que destrói parte da vegetação. A oitava são os gafanhotos, que são trazidos pelo vento, vindo do Oriente, e acaba então com o resto da vegetação. A nona praga são as trevas, provavelmente provocadas por uma tempestade de areia que cobre todo o Egito. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, tanto
dos primogênitos daquelas casas que não tinham então a marca do sangue do cordeiro. Então essas são as 10 pragas. Nós não vamos, lógico, nós não vamos falar de uma por uma e o significado de uma por uma como nós fizemos semana passada. Mas hoje nós vamos entender de uma forma mais geral o que significam essas pragas, ok? Então a primeira coisa que nós vamos falar nessa noite são o primeiro grupo de textos. Nós temos então a questão da religiosidade. Essas pragas, se você ler lá em Gênesis 12, versículo 12, versículo 13, em Gênesis 12, 12 você vai encontrar o porquê das pragas, né? Que é a destruição dos ídolos que aquele povo egípcio cultuava. Então, o que Deus está fazendo com cada praga dessa é destruindo um ídolo do povo egípcio. E no versículo 13, né, 12 e 13, você vai encontrar então a instituição da Páscoa em si, que é com a morte do cordeiro, né? Você tinha que imolar, sacrificar um animal na sua própria casa, comer a carne daquele animal e o sangue do animal colocar nas portas, para que então, quando o anjo da morte passasse, né, ele realmente passasse, ele não entrasse naquela casa. E aí está o significado da Páscoa, né, que é dessa palavra, né, que significa a passagem do anjo. Então lá em 12, Gênesis 12, 12, então você encontra ali o versículo específico dizendo o que Deus está fazendo com essas pragas. Ele está, com cada uma praga, ele está destronando ou destruindo uma religiosidade do povo egípcio. Assim nós vimos, né, que as rãs eram um deus ou uma deusa, né, que ajudava as mulheres na hora do parto, isso do povo egípcio, né? Os animais, eles tinham a forma eles eram endeusados também. Tinha o animal touro, tinha o deus touro, tinha a deusa vaca, tinha o deus carneiro. Então, todos esses animais eram representações, e quando Deus ataca os animais, então ele está mostrando o seu poderio acima da crença a crença dos egípcios, ok? Então a primeira coisa que Deus está fazendo com essas pragas, Deus está destruindo a religiosidade, a fé daquela nação. Então esse é o primeiro pilar, essa é a base de uma cultura. A primeira base da cultura, ou pelo menos a base da cultura egípcia, era a base religiosa. E é interessante, então, nas 3 primeiras pragas, então você tem um grupo. O primeiro grupo de pragas, as 3 primeiras pragas, que são o sangue, as rãs e os piolhos, então você tem um grupo. O segundo grupo você tem as moscas, os rebanhos e as feridas, né? O terceiro grupo você tem o granizo, o gafanhoto e as trevas. Então cada um desses grupos inicia exatamente, ou pelo menos da mesma forma. Então você vê Êxodo 7,15. Então pega a sua Bíblia aí. Quando você abre então em Êxodo 7,15, que é 7,14 e o versículo 15, então diz assim, no versículo 15: Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Então vejam aí, Êxodo 7,15. Agora vamos para Êxodo 8,20. Êxodo 8,20. Que aí você inicia o segundo grupo de pragas, a partir da 4ª. Diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo
e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhes que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que eu preste culto. Ok? Agora vamos para o 9, capítulo 9, versículo 13, que inicia então o terceiro grupo, que é a sétima praga, inicia o terceiro grupo de pragas. Então nós temos Êxodo 9, 13. Disse o Senhor a Moisés, levanta-se logo cedo, apresenta-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo ir para que me preste culto. Então, o que está acontecendo aqui? Vejam que os três grupos de pragas, eles iniciam com Moisés indo ao encontro de Faraó. E nesses três momentos, Faraó está indo se banhar no rio. Né? Por quê? O que eu entendo disto, o rio era o grande deus do povo egípcio, o rio Nilo. Né? E então quando a ideia de que quando o faraó vai se banhar no rio, ele vai se fortalecer, ele terá mais força, porque do rio provém todas as coisas. Na concepção religiosa do povo egípcio, tudo provém do rio. Todas as bênçãos vêm então do Deus Rio, do rio Nilo. Então a ideia é de que quando o faraó está indo se banhar no rio, ele vai se fortalecer. É uma espécie de culto ao rio. E é exatamente por isso que o tempo todo, nos três momentos, né, nos três grupos de pragas, Deus manda Faraó Deus manda Moisés ir ao encontro de Faraó quando ele vai se banhar no rio. Ok? E vamos nos lembrar que o próprio Moisés, esse nome significa o quê? Tirado do rio. Né? Então, quando nós vamos para Êxodo capítulo 2, que você tem a história do menino, né, sem nome, que recebe o nome da filha de Faraó, que é o próprio Moisés, ela dá o nome de Moisés, que significa tirado do rio. Ou seja, na concepção do povo egípcio, todas as bênçãos provêm do rio. O rio, o rio é um Deus que abençoa. Então é exatamente nessa espécie de momento de culto de Faraó que Deus então manda Moisés e diga: deixe o meu povo ir para prestar culto. Prestar culto a quem? Ao Deus verdadeiro. Então aqui Deus ele está quebrando essa religiosidade. Então a primeira praga, lógico, ela irá ser aquela que vai transformar a água em sangue. Ou seja, atacar diretamente o maior Deus, ou o Deus que abençoa todo o Egito, que é o rio Nilo. E aí a nona praga que fecha esses três grupos de praga é a das trevas. Capítulo 10, versículo 21 e 22. Então, no capítulo 10, versículo 21 e 22, diz assim: o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito, ok? Então, a primeira praga, ele ataca diretamente um dos maiores deuses, que é o rio, e a nona praga, Deus ataca diretamente o grande outro deus do Egito, que é o Deus Sol. Né? Então, o que Deus está fazendo com essas pragas? Ele está
ele está destruindo a base religiosa de uma cultura. É o que um povo, o que uma cultura acredita, em que se baseia toda a sua existência. É a religiosidade, então, do povo. Então, o que Deus está fazendo está destronando essa religiosidade. Outra coisa que Deus está destronando nessas pragas é a questão das ciências ocultas ou do conhecimento. Então, isso Deus faz logo também no primeiro bloco de pragas. As primeiras 3 pragas, que são o sangue, as rãs e os piolhos, o que Deus está fazendo aí? Então vamos ler esses textos. Êxodo capítulo 7, versículo 22. Êxodo 7, 22 diz assim: mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Então vejam aqui os magos, ou seja, os especialistas, os feiticeiros, os que têm conhecimento egípcios, conseguem imitar o milagre que Deus fez ali no rio Nilo. Eles também, de alguma maneira, lógico que de forma, entendo, né, que eles usam a própria manifestação de Deus, usando a natureza para mostrar o seu poderio. Os magos, eles vão na onda, né, ou eles aproveitam o próprio milagre e iludem o próprio povo deles, dizendo que eles também estão fazendo aquele fenômeno. Porque era um fenômeno, né, a maioria dos estudiosos acreditam que Deus está usando um fenômeno natural que ocorria todo ano, que era a descida das águas vindo da Etiópia, que todo ano transformavam as águas bem vermelhas, né, ali do rio Nilo, só que Deus está fazendo de forma muito mais intensa, especificamente naquele momento, quando ele coloca a vara ali no rio. Então os magos, eles imitam, ou eles eles seguem a onda e enganam, né? Enganam. A segunda praga também eles imitam, que é o capítulo 8, versículos 6 e 7. Então, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz assim: assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Então, vejam que a ideia é a mesma. Eles aproveitam que as rãs já estão se multiplicando, estão indo, e eles também dão um jeito de imitar e dizem assim: nós também conseguimos fazer igual, certo? Só que olha o que acontece na terceira praga. Aí você tem o capítulo 8, versículo 18 e 19. Capítulo 8, versículo 18 e 19. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Então, no terceiro bloco no primeiro bloco de pragas, o que Deus está fazendo, o que Deus fez é dizer que eles não têm todo o conhecimento. Eles não conseguem fazer aquilo que eles dizem que estão fazendo, através de suas ciências ocultas, através dos seus conhecimentos de magia, através daquilo do poder espiritual que supostamente eles têm. Eles têm um poder, que é um poder maligno,
Mas esse poder maligno não está muito abaixo do poder de Deus. Então, a outra base que Deus está destronando é essa espécie de conhecimento, essa espécie de ciência, né? Ciência aqui entre aspas, né? Que eles então tinham e que eles se gabavam e que eles se achavam que eram pessoas poderosas através do conhecimento que eles tinham. Bom, nada diferente do dia de hoje, né? Porque a humanidade continua sempre se exaltando devido ao conhecimento que a humanidade possui. A humanidade, a tendência do ser humano sem Deus é sempre se orgulhar. Então, todo o conhecimento que é adquirido pelo homem, o homem sem Deus acaba entendendo que esse conhecimento vem dele mesmo, que é uma mentira. Porque quem dá o conhecimento ao homem é o próprio Deus. É o próprio Deus. Né? Nós vamos ver isso na história do rei Salomão. Né? Quando Deus se apresenta ao rei Salomão, isso no livro de Reis, né, que é o rei Salomão, o terceiro rei de Israel, Deus então se apresenta a Salomão e diz: pede o que você quiser, Salomão. E Salomão então pede sabedoria. E Deus então dá sabedoria a ele. Então todo conhecimento humano, o ser humano nunca pode se gabar do seu conhecimento. Porque o seu conhecimento, primeiro, que vem de Deus. E segundo, que o conhecimento que ele tem é limitado. É limitado. Então aqui, nesse primeiro bloco de pragas, Deus está então dizendo que eles não têm todo o conhecimento. Que eles são limitados. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco de pragas então, o que Deus ataca aqui? Deus ataca o corpo e a saúde. Né? Deus ataca o corpo, né? A saúde daquele povo. Né? Então vamos ver Êxodo capítulo 9, versículo 10 e 11. Êxodo 9, 10 e 11. Diz assim: eles tiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Então vejam, aqui no final do terceiro bloco, do segundo bloco, melhor dizendo, segundo bloco de pragas, segundo grupo de pragas, Deus ataca diretamente o corpo, a saúde. Por quê? Porque o outro orgulho humano, o orgulho de uma cultura, de uma sociedade, ele vem do seu próprio corpo. Né? O próprio corpo. Então, por exemplo, nós podemos olhar para a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura que valoriza o quê? A estética, a beleza. Né? O corpo físico, o corpo escultural, né? E então, quando o corpo escultural, e então quando o homem, essa nossa cultura, por exemplo, ela é uma cultura que, a cultura nossa atual, ela é uma cultura que valoriza por demais o corpo. Né? É uma cultura que valoriza a estética. Então, uma outra base de uma cultura é a questão do próprio corpo. Todas as culturas, elas se gabavam de terem homens, né,
bem preparados para a guerra, né? A força física, o poder físico. E o tempo todo na história, hoje eu coloquei para o pessoal, né, dos grupos, o Salmo de número 46, né, escrito na Bíblia a Mensagem, e é bem interessante, né? Que ali no Salmo 46 diz assim: o Senhor dos exércitos de anjos. Então, o que Deus sempre fez na história é o seguinte, e lá no Salmo 46 diz que ele quebra o arco e despedaça a lança. E nessa versão está dizendo que ele pega as guerras e quebra no seu joelho, né? O arco quebra no seu joelho. Ou seja, com muita facilidade. Ou seja, Deus, ele é Deus de exército de anjos. Um anjo só consegue destruir um exército inteiro humano, né? E Deus, o nosso Deus, ele é Deus de exército de anjos, de milhares e milhares de anjos estão ao seu dispor. Então, por isso que Deus envia, né, nas guerras sempre um anjo, porque um anjo só é capaz de destruir todo o exército. Então, uma outra coisa que todas as culturas elas valorizam é o seu poder físico, né? E olha o que está acontecendo conosco, né? A nossa cultura. Olha o que está acontecendo nesse tempo com a cultura que nós tanto pregamos. Ou seja, um vírus. Acaba com todo um pensamento de uma cultura, né? Então nós vamos para o terceiro bloco de o nosso quarto ponto, né? Que é o terceiro bloco de pragas. Aqui ele acaba nesse terceiro bloco ele vai acabar com a economia. A economia, tá? Então na sétima e oitava praga, que é a do granizo e depois dos gafanhotos, então Êxodo capítulo 9, versículo 25, Êxodo 9, 25. Então todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que... Desculpe. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homem como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Tá? E o versículo 31, 9, 31 e 32. 9, 31 e 32. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Então, nos granizos ainda mantém alguma coisa, mas aí depois vem a oitava praga, que é a dos gafanhotos. Então 10:5, 10:5, né? Então diz assim: eles cobriram a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devoraram o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiveram brotando aos campos. Versículo 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Então essa expressão dos magos, então vejam, no primeiro momento ele vence, no primeiro bloco eles vencem, os magos não conseguem repetir através do seu conhecimento aquilo que Deus faz. No segundo bloco, ele ataca o próprio corpo dos magos, né? E agora os magos admitem que as pragas destruíram a economia
do seu país. E aí vem o versículo de número 15, ok? 10, 15, que diz assim: eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Não restou nada verde. Então, o que Deus fez aqui nesse terceiro bloco de pragas? Deus destruiu a economia. Bom, você vai pensar assim, ó, por que Deus fez isso, né? É porque o Egito havia se tornado orgulhoso por causa da sua economia. Mas eu creio que talvez você conheça a história e você vai saber me responder essa pergunta. Quem... Ok? Então voltamos aqui. Então, quando a pergunta é quem é que fez o povo egípcio rico? Foi o próprio Deus. Quando? Quando então, no início, lá no final da história do livro de Gênesis, Deus então, o faraó, né, um faraó bem antigo, né, há 430 anos antes dessa história de Moisés agora, o faraó teve um sonho, e quem interpretou o sonho foi um servo de Deus, que foi José. E o sonho era que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. E então, só que quem interpretou esse sonho foi o José. Deus que fez José, Deus que deu sabedoria a José para interpretar o sonho de Faraó. E a partir disso, o que o Egito fez? O Egito, durante 7 anos, ele armazenou comida, e nos outros 7 anos, né, nos primeiros 7 anos de fartura, ele armazenou toda uma riqueza, comida e riqueza, e nos 7 anos de escassez, em que houve uma grande fome em toda a terra, ele então, só eles tinham suprimento. E eles escravizaram todos os outros povos que estavam ao seu redor, e o povo egito, por causa da interpretação que José deu, então pôde se tornar o império que era, o povo extremamente poderoso. Então quem é que deu toda a riqueza àquele povo egípcio? Foi o próprio Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E agora, só que esse povo egípcio, passado 430 anos, eles se tornam o quê? Orgulhoso. Eles se orgulham daquilo que eles têm, da riqueza que eles têm. Bom, essa é uma outra base de uma cultura. Uma cultura se orgulha da riqueza que tem. E se você prestar bem atenção na nossa cultura, a nossa cultura hoje, né, atualmente, é uma cultura extremamente orgulhosa na sua parte econômica, né? E olha nesse tempo o que nós estamos sendo atacados. Exatamente na parte econômica, né? Então nós podemos fazer uma ligação do que está acontecendo com a nossa cultura hoje, com essa também cultura lá que está sendo destruída, a base das culturas, daquela cultura sendo destruída, igualmente a base da nossa cultura, desse tempo que nós vivemos, também sendo ridicularizado. Porque nós não temos confiança na ciência, a ciência não diz tudo, nós não temos confiança na nossa saúde, né? Porque estamos sendo atacados exatamente a nossa saúde, e estamos sendo atacados na economia. Igualmente ao povo egípcio. Ok, pastor, mas não são 10 pragas? Então vamos terminar com a 10ª.
a 10ª praga, que é a morte do primogênito. Então, onde ela acontece, onde ela vai ser anunciada, ela será anunciada no capítulo 11. Ela será anunciada no capítulo 11. Então, capítulo 11, versículo 5, nós temos assim: todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Olha, pastor, o que tem a ver isso com cultura? É porque o primogênito, deixa eu achar aqui a minha anotação, é porque o primogênito, o que significa esse versículo 11, capítulo 11, versículo 5? A morte de um primogênito. Então nós temos aqui a maior das desgraças, pois todos os planos e sonhos de um pai vincularam-se ao seu primogênito, que receberia porção dupla dos bens da família quando o pai morresse. Então, todo o plano, tudo aquilo que o faraó estava intentando, estava projetando, né? Todos os seus intentos, todos os seus planos, todos os seus sonhos para a sua cultura, de prolongamento do seu reino, do seu império, dominando sobre a terra, estava depositado aonde? No seu filho primogênito. Então, quando Deus mata o seu filho primogênito, Deus está, então, destruindo o quê? Os planos e sonhos do faraó. Aonde que ocorre esse anúncio? No capítulo 11 de Êxodo. Em espelho, o que nós temos no capítulo 11 de Gênesis? Vamos lá. Novamente, a história da Torre de Babel. Ok? Gênesis capítulo 11, versículo 3 e 4. Então diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, em espelho, a história da Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, é em espelho a história da morte do primogênito. Por quê? Porque em Babel, Deus desce e intervém e frustra o plano da humanidade. Lá em Babel. E agora, em Êxodo 11, Deus frustra os sonhos e planos do faraó, do império egípcio. Ok? E é só fazer uma outra comparação aqui. Quem é Moisés? Moisés é o homem, é o menino que era destinado a morrer, mas é salvo pela sua mãe e pela sua irmã. Quem é o primogênito do faraó? É o menino destinado a viver e a prosperar, mas morre. Então aqui nós vemos, aqui nessa última praga, 10ª praga, aqui Deus está definitivamente, assim como fez em Babel, agora está fazendo em Babel em Gênesis 11, frustrando os planos dos homens, os planos orgulhosos dos homens. Em Êxodo 11, Deus está então frustrando o plano de Faraó. Bom, qual é a referência no Novo Testamento que nós encontramos? Então nós vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. Tiago 4,
Tiago 4. Lá no Novo Testamento, né, já bem lá no final da Bíblia. Tiago 4, versículo 13 a 16, diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Então, o que está acontecendo hoje no nosso tempo? A frustração de todos os planos humanos. Todos. Nenhum dos nossos planos, planos pessoais, planos de econômicos, planos para uma sociedade melhor, mais rica, mais próspera, nenhum. Todos eles se frustraram. Porque é isso que acontece. Porque toda vez que uma humanidade, uma cultura, uma sociedade, ela começa a se orgulhar muito dos seus planos, dos seus projetos, vai dar nisso. Deus vai frustrar tudo. Agora, e aí, pastor, o que nós vamos fazer então agora? Fiquem tranquilos. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então é isso que nós encontramos lá no livro de Jó, e é esta a conclusão que Jó então chega no final da sua vida. Jó é um livro antes do livro de Salmos, tá? Então, Jó o último capítulo, Jó capítulo 42, versículo 2, diz assim: sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, esse é o Deus que nós servimos. Então, a nossa fé, ela não pode estar nos nossos planos. Então eu tenho ouvido, né, muita gente, tenho conversado com muita gente nesse tempo, e quase todas as pessoas dizem para mim: pastor, nós tínhamos tantos planos, tínhamos tantos sonhos. Ué, mas isso diante de Deus, diante do que Deus está fazendo na história, pouco importa. Pouco importa. Porque a nossa fé não está firmada nos nossos planos. A nossa fé está firmada no plano que Deus está executando. E é um plano de bênção. É um plano de salvação. Ele está executando cabalmente, fielmente, o seu plano de salvação. Ele enviou o seu filho. Ele está executando o seu plano. O seu filho morreu na cruz do Calvário. Plano de Deus. A morte não pôde detê-lo. Ele o ressuscitou. Plano de Deus. O filho subiu aos céus. Plano de Deus. O filho voltará a segunda vez para buscar o seu povo. Plano de Deus que será executado fielmente. O plano de Deus não é frustrado. Ele está executando. Então, que tempo é esse que nós estamos vivendo? É um tempo de fortalecimento da fé em Deus. Então é o tempo de nós chegarmos no capítulo 12. Porque no capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a executar o seu plano de salvação a partir de Abraão, formando o seu povo. É o tempo de nós chegarmos a Êxodo 12, porque em Êxodo 12, Deus estabelece a Páscoa.
e executa o seu plano, dizendo que um cordeiro precisa ser imolado, um animal inocente precisa ser imolado, representando Jesus Cristo que seria morto numa cruz em nosso lugar, plano de Deus sendo executado. Então, que esse seja um tempo de fortalecimento da fé. Tempo difícil, tempo de muita luta, tempo de muita dificuldade, tempo de muita provação, adversidade. Tempo em que os nossos planos, os nossos sonhos não estão sendo realizados. Então é um tempo de se apegar em Deus e sempre orar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer transformar na minha vida? Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? E que o plano de Deus eterno de salvação seja sendo realizado na sua vida. O plano de Deus não pode ser frustrado. Toda a base de uma cultura pode cair. Tudo que uma cultura acredita e crê vem abaixo mesmo. Quando uma cultura começa a se orgulhar de si mesma. Mas Deus continua sendo soberano. E as nossas vidas estão nas mãos dele. Sua vida está nas mãos de Deus? Você já pediu para que o Senhor seja Senhor da sua vida? Você já entregou a sua vida nas mãos de Jesus e diz para ele: Senhor, me salva de mim mesmo, do meu próprio pecado, da minha arrogância, da minha confiança nos meus planos. Salva do meu orgulho. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Dirige a minha vida e que os teus planos se realizem na minha vida. Você já fez essa oração? Então, que Deus lhe abençoe e que possamos caminhar seguros, porque Deus está nos conduzindo no meio da adversidade, no meio da luta. Os planos de Deus estão sendo realizados. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Confie nisso. Que Deus abençoe a sua vida.